É uma alegria estarmos juntos nessa quinta-feira de adoração, onde nós estamos meditando sobre o tema de um livro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, Orando com Poder. Quem nesta tarde, quem está aqui ou você que nos acompanha em casa, quem acha que é um homem ou uma mulher de oração, levanta o seu braço aí. Será que de fato você tem esse conceito sobre si mesmo? Eu sou um homem de oração? Pergunta no íntimo do coração, não vai na empolgação da minha pergunta não. Deixa que ela caia em seu coração. Porque de fato nós queremos ser, e nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Se tem uma coisa que nós precisamos ser, é pessoas de oração. Homem, mulher, jovem, criança, adulto, família, idoso, de oração. Quando nós olhamos para alguém e enxergamos que ele é um homem de oração, a gente percebe pela forma dele lidar com os outros, percebe pela forma dele lidar com as situações, a intimidade que ele tem com Deus transparece. Então a primeira coisa que eu quero convidar você no início dessa tarde, nessa pregação, é colocando a mão no seu coração, pedir o dom da oração. Diga comigo: Senhor Jesus, assim como os discípulos, diante da tua presença, pediram, eu também nesta tarde, peço-vos mais uma vez, ensina-me a rezar. Ensina-nos a rezar, porque eu preciso ser um homem de oração, Jesus. A oração sustenta a minha vida. Eu preciso ser um homem de oração. E é isto, meus irmãos. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. E devemos orar com poder, com ousadia, com determinação, com intrepidez, sem medo, sem orgulho, sem autossuficiência, mas com fidelidade, com humildade, com simplicidade, com verdade. E essa pregação da tarde, ela tem como tema, se você tem o seu caderno, se você costuma anotar as pregações no seu bloco de notas também do seu celular, o tema da nossa pregação dessa tarde é um intercessor cheio do Espírito Santo. Vamos repetir? Pode ser mais forte um pouquinho. O intercessor cheio do Espírito Santo. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2634, 2634, vai dizer: a oração de intercessão é o título. E diz assim: a intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ou seja, quando nós somos intercessores, nós estamos conformando a nossa vida com a de Jesus, porque Jesus é o grande intercessor. Ele é o único intercessor junto do Pai, em favor de todos os homens, dos pecadores sobretudo. Ele é capaz de salvar de modo definitivo aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Jesus é o grande intercessor. Ele intercede ao Pai. Ele é o único mediador entre os homens e o Pai, Jesus. Ele intercede por nós. Temos um sumo pontífice, temos um intercessor, um sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai, que ora por nós. Quem é esse? Jesus. Então, quando nós nos tornamos intercessores, ou seja, quando nós rogamos por alguém ou por alguma situação, nós nos conformamos à oração de Jesus.
E aí, se você for estudar um pouquinho, pesquisar rapidamente na sua internet aí, no seu Google, ou um outro veículo de pesquisa na internet, você vai encontrar que interceder é intervir a favor de alguém. É pedir, rogar, suplicar por outro, por outra pessoa. É colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa como se fosse sua. Como se fosse sua. E a Bíblia, meus irmãos, está repleta de intercessores. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia agora aí, ou o seu bloquinho de notas. Estou vendo aqui uma senhora com um caderninho, uma caneta. Muito bem, isso mesmo, anotando aí aquilo que Deus está falando ao seu coração. Por quê? Porque quando nós escrevemos, quando nós tomamos nota, isso fixa-se mais facilmente em nosso coração. Catecismo da Igreja Católica, número 2634. Continua dizendo: o próprio Espírito intercede por nós, pois é segundo Deus que Ele intercede pelos santos. Romanos 8, versículos 26 e 27. Interceder, pedir em favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. Interceder, pedir em favor do outro, é próprio de um coração que está em consonância, em intimidade com a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa da vida de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Quando nós rezamos o credo, no finalzinho do credo nós rezamos assim: creio no Espírito Santo, comigo, juntos, na santa... força, na vida eterna, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. E você falou o quê? Creio na comunhão dos... A primeira coisa, quando nós proclamamos esse dogma de fé, nós estamos dizendo que nós cremos que os santos estão ao lado de Deus, que quando a igreja determina, canoniza, beatifica um homem, uma mulher, um religioso, uma família, ela está declarando que há santidade, que essa pessoa está junto a Deus e que tem o poder, a graça de interceder por nós. Quando nós rezamos, creio na comunhão dos santos, nós estamos entendendo que no tempo da igreja a intercessão cristã participa de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não procura os seus próprios interesses, mas pensa sobretudo nos dos outros. Faço uma perguntinha para você: será que você pensa só nos seus interesses ou também pensa nos dos outros? Quando você se coloca em oração, quando você coloca-se diante de Deus para rezar, você suplica só por você? Ou você também faz da sua oração um momento de intercessão, de súplica, de clamor pelo outro? E não é só por aquele que você ama, mas por aquele que precisa. Pelos políticos, pelo Brasil, pelos governantes, pelos padres, pelo Papa, pela igreja, pelos cristãos perseguidos, pelos enfermos, pelas almas do purgatório. Assim como os santos que já estão diante de Deus podem interceder junto a Jesus, que intercede ao Pai por nós, para que nós alcancemos graças, nós aqui na terra temos a graça, o poder de interceder a Jesus na Santa Missa, nas orações, pelas almas que estão no purgatório, que precisam da nossa intercessão, da nossa oração, do nosso sacrifício, do nosso jejum, para que assim elas saiam do purgatório e contemplem a face de Cristo. Interceder
também por aqueles que nos fazem mal. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então nós precisamos interceder por aqueles que são maus, aqueles que nos querem fazer o mal. Devemos interceder por eles, rezar pela conversão, rezar por cada um deles. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente essa forma de partilha. Pega comigo agora a sua Bíblia, nós vamos andar um pouquinho aqui, e a primeira palavra que eu quero que você pegue está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Atos dos Apóstolos 12, versículo 5. Eu vou ler do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá, minha gente, pega a Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Você em casa também pega essa palavra de Deus. Versículo 5, mas eu quero que você leia comigo o versículo 1. Por aquele tempo o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O primeiro discípulo a morrer foi Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por 4 turnos e 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Versículo 5. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava continuamente por ele. A igreja orava, a igreja intercedia a Deus por Pedro, para que o Senhor intervisse, para que o Senhor libertasse ele da prisão, para que o Senhor guardasse a sua vida, para que Deus o protegesse naquele momento de dor, de angústia, para que Deus o fortalecesse na fé, para ele não desfigurasse, ele não desistir, ele não se abalar. O que manteve Pedro firme na prisão foi a oração dos seus irmãos. Ele também orava, mas a comunidade, a igreja cristã, os irmãos, nós, família Canção Nova, nós temos a graça e temos o dever de orar por aqueles que estão presos, que são perseguidos. Não sei se você tem visto alguns noticiários, mas a igreja católica tem sido perseguida, concretamente, principalmente nos países do Oriente Médio, na Síria, no Iraque, no Irã, em países africanos. Os cristãos são perseguidos, padres são mortos, presos. E cristãos aqui não somente católicos, mas também protestantes, missionários, que vão para esses lugares para sustentar a fé daqueles poucos cristãos no meio de muçulmanos e de outras religiões. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez você não tenha a coragem, nem seja a sua vocação sair daqui e ir para lá. Talvez você não tenha dinheiro para sustentá-los economicamente, porque nós precisamos também fazer isso. Existe um órgão da igreja chamado Ajuda à Igreja que Sofre, AIS, que é mundial, onde nós podemos contribuir também para sustentar os missionários, os católicos que lá não têm trabalho. Eu tive a graça de ir, eu tenho a graça de ir à Terra Santa quase todos os anos, e lá a população cristã é mínima diante dos judeus e dos muçulmanos. E eles, muçulmanos e judeus, só dão emprego para muçulmanos e judeus.
Então até o alimento, a comida, a casa, os católicos precisam dos católicos. Por isso que quando nós vamos com a obra de Maria e a Canção Nova na peregrinação, nós não ficamos em Jerusalém. Nós fazemos questão de ficar em Belém, porque Belém é uma cidade cristã, de maioria cristã. E por que ficamos no hotel em Belém? Porque é a forma de nós ajudarmos os cristãos que ali estão. Se você não pode ajudar financeiramente, se você não tem a vocação de sair daqui e ir para esses países, meu irmão e minha irmã, eu e você temos a obrigação de sustentar esses nossos irmãos na intercessão, no jejum, nas ofertas do nosso sofrimento, numa santa missa. Nós já fazemos isso, muitas vezes sem saber, quando algum parente morre, missa de 30º dia, missa de 7º dia, missa de 1 ano, e aí intenções da Santa Missa. Rezamos pelo aniversário de fulano, pela recuperação de Beltrano, a Padre Pio por uma graça alcançada, ao anjo da guarda por uma graça alcançada. É assim ou não é? Pelas almas, pela alma de fulano, 30 anos, pela alma de Beltrano, 10 anos. Nós estamos intercedendo, nós estamos colocando uma intenção para o grande sacrifício da Santa Missa, que é a oração por excelência. E rezando por eles, intercedendo, e é essa a nossa missão, porque meus irmãos, minhas irmãs, olha que fantástico o que aconteceu, versículo 5, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente por ele a Deus. E o que aconteceu? Se você ler, você vai ver que um anjo do Senhor apareceu, libertou Pedro, o acordou porque ele estava dormindo, levou Pedro para fora da cidade, até que Pedro pensava que era um sonho, viu que o anjo tinha salvado, e ele chegou lá naquela casa, onde todo mundo estava orando, ele bateu a porta porque um milagre aconteceu. A força da intercessão, com fé, realiza milagres. Bata no peito mais uma vez e diga assim: eu preciso ser um intercessor. Força! O apóstolo Paulo faz a intercessão participar do seu ministério em muitas situações. Se você orar na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, carta de São Paulo aos Colossenses, a Timóteo e aos Efésios. Pega comigo a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo. Carta de São Paulo aos apóstolos, carta de São Paulo, apóstolo aos Efésios 6, 18. É a armadura do cristão. No finalzinho, no versículo 18, ele vai dizer assim: com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito, prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos, e orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho. Olha, gente, Paulo muitas vezes disse: orai por mim, para que eu não desfaleça, para que eu não negue a Jesus, porque meu irmão e minha irmã, quanto mais um homem ou uma mulher é enviado por Deus para proclamar a boa nova e a conversão, e tem uma grande missão, mais o demônio quer derrubar aquela pessoa. Olha só os padres, pregadores, eles precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Eu estou vendo ali uma religiosa, uma irmã, que estava me ouvindo a pregação, mas está ali com o seu terço, rezando o terço, rezando por ela, pela sua congregação, mas também intercedendo por esse momento. Estou errado? Intercedendo, para que Deus opere através dessa palavra que está sendo proclamada. Era assim que nós fazíamos antigamente no Ministério de Música, precisamos retomar. Enquanto o pregador estava ali rezando, o ministério intercedia. A partir de mim, eu estou dizendo isso para mim como músico. Quantas vezes eu deixo de fazer isso?
Quando começa a pregação, a gente já sai, não somente do espaço físico, mas se desliga. Não, eu preciso manter a intercessão, eu preciso manter-me em oração constante. São Paulo vai dizer aqui: com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. O que é orar no Espírito? Também é orar na linguagem dos anjos. É orar no Espírito. Alguns podem dizer, mas orar no Espírito não quer dizer orar apenas na linguagem dos anjos. Não quer dizer apenas, mas também quer dizer orar nos dons de línguas. Então você carismático, você meu irmão, minha irmã, não só carismático, você católico que crê na palavra de Deus, precisa orar no Espírito. Como? Constantemente. Fazendo o quê? Intercedendo por todos os santos. A gente tem que interceder. A gente tem que interceder. Nós precisamos interceder. São Paulo pedia isso, intercessão, interceder. E aí vem, ele continua. E é interessante, mas também São Paulo intercedia pelas comunidades. São Paulo intercedia por elas, suplicando a Deus, pedindo ao Senhor: eu estou orando por vocês. Ele, quando escreveu a Coríntios, olha, eu estou orando. Ele começa dizendo assim: dou graças a Deus, a quem constantemente me recordo de vocês nas minhas orações. Eu oro por vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, o Papa precisa da nossa oração e ele intercede por nós. Os padres oram por nós e precisam da nossa oração. Nós, Canção Nova, oramos por vocês e precisamos da sua oração. Aqui nesse lugar, coloca aqui, mostra aqui a barquinha de oração. Olha como está cheia de pedidos. Olha como essa barca está cheia. Aqui chegam os pedidos que nós deixamos nas caixinhas de oração espalhadas pela Canção Nova inteira, nas capelas. E essa barca de oração são pedidos, milagres que querem ser alcançados: trabalho, restauração de casamento, saúde, libertação das drogas, de alguma situação na justiça. Milhares e milhares de pedidos que chegam aqui, e que a cada ano os seminaristas da Canção Nova pegam com todo cuidado para queimar e no momento de celebração fazer com que essa oração suba ao céu, e nós intercedemos. No final aqui, já estou dizendo que nós vamos fazer também, nós vamos ter um momento de orar por aqueles pedidos, porque nós queremos interceder. Pessoas confiaram a nós, Canção Nova, as suas intenções. Isso aqui não é apenas um adereço, um cenário. Ai, que bonito, uma barca de oração, que legal. Não, isto é a demonstração de um povo que está clamando: ore por mim, ore por mim, interceda por mim, Canção Nova, ore por mim. E nós precisamos ser homens e mulheres intercessores. Gente, eu encontrei uma senhora aqui agora no refeitório que me abraçou, não sei se ela está aqui. E ela dizia, resumidamente, que hoje a família dela também está caminhando na igreja, que estão lá na igreja, mas que no início não era assim. Apenas ela era fiel a Deus no grupo de oração, mas pela fidelidade à oração dela, ela canta as vitórias de Deus, porque a família dela hoje está caminhando na igreja. É isto. O que é isto? É intercessão, é oração, é súplica, é jejum, é mortificação por uma intenção que nós precisamos ter. Orar uns pelos outros. E aí a palavra de Deus continua: por todos os homens, para a intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. Nós precisamos orar por todos os homens, pelos que têm a autoridade também. Outra palavra de Deus, anota aí, pega comigo, Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha que bonito.
São Paulo vai dizer assim para ele: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as pessoas. Por quem? Por quem? Pelos reis e pelas autoridades em geral. Uma pergunta para você aqui: quem reza pelo presidente do Brasil aí? Não levanta o braço não. Quem reza pelo prefeito da sua cidade, pelo vereador, pelo pároco, pelas autoridades civis, religiosas e pela autoridade da sua casa? Você, filho, rezar pelo seu pai, pela sua mãe, eles são autoridade na sua casa. Pela autoridade no seu trabalho, pelo seu coordenador, pelo seu formador, por aquele que está acima de você, o seu superintendente, o seu gestor. Orar por ele, interceder por ele. São Paulo está dizendo isso aqui, porque a intercessão dos cristãos não conhece fronteira. A gente não reza só pelo pobre não, pelo doente não, também rezamos por ele. Se você se recorda belíssimamente da liturgia da Sexta-feira Santa, onde nós oramos pelos judeus, pelos que não creem em Deus, pelos que não creem em Cristo, pelos governantes, pelos que perseguem a igreja. Nós rezamos, nós intercedemos, nós clamamos. E é esta a beleza de ser cristão, de nos unir a Cristo para interceder, para orar, para clamar, para pedir. Gente, eu vos digo com toda a certeza do meu coração: você que se colocar na brecha para interceder pelos o povo de Deus, tocará em milagres através da sua oração, tocará em prodígios através do seu sacrifício. Religiosos que deixaram tudo para orar, para interceder. Tem gente, porque eu quero aqui falar para vocês algo muito importante. Evangelizar é uma coisa, salvar almas é outra. Quando eu evangelizo, eu quero que as almas se salvem. Mas mesmo que eu não consiga evangelizar, eu posso salvar almas. Como? Talvez você nunca vai ter a oportunidade de pegar um microfone como eu estou aqui para evangelizar, para falar do evangelho, da mensagem de Deus. Talvez sim, na sua casa, no seu trabalho, na academia, você através de uma camisa, através de um tal que você usa, através de uma palavra de conforto, através de uma pregação no grupo de oração, na pastoral que você trabalha, rezando o texto nas casas, você vai estar evangelizando, ou seja, levando o evangelho. Agora, se você não tem esse dom, você pode salvar almas. Como? Intercedendo, sofrendo e oferecendo o seu sofrimento pela salvação de almas. Você acha que as religiosas, as monjas beneditinas, as carmelitas, os frades, os freis, os monges, você acha que eles estão preocupados mais em evangelizar lá na cela dele? Ou eles estão oferecendo sacrifícios e mortificações e orações pela salvação das almas? Opção 1 ou 2? Lá no escondimento de um mosteiro, onde você não conhece, tem gente orando por você, sabia? Orando por você, pedindo a Deus a sua fidelidade, a sua conversão, que você tenha um encontro com Cristo, que você não desanime. Existem congregações que têm como missão orar só pelos padres, sabia? Cuidar e orar dos sacerdotes. Eu e você precisamos ser homens e mulheres intercessoras, rezar pelos reis e pelas autoridades, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Nós precisamos orar sem cessar. O tempo aqui urge, né? Mas veja só, qual é um dos primeiros intercessores que aparece na Sagrada Escritura? Abraão. Qual é?
Anota aí na sua palavra aí, no seu caderninho, Gênesis capítulo 18, versículo 16 a 33. Abraão que intercede a Deus para que ele não destrua a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí no capítulo 19, versículo 29, vai dizer que Deus ouviu Abraão e por causa de Abraão salvou Ló. Que beleza! A intercessão. Qual é o grande intercessor, tirando Jesus Cristo, da Sagrada Escritura? Alguém sabe? Hã? Quem? Moisés. Moisés é o grande intercessor. Ele se colocava, como essa expressão mesmo, na brecha, para orar a Deus, para interceder a Deus. Deus que uma vez quis destruir o povo, Moisés: Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é lento para a cólera, o Senhor é cheio de compaixão. Lembra, Senhor, do que o Senhor prometeu a Abraão, do que o Senhor prometeu a Isaac, do que o Senhor prometeu a Jacó, e tem compaixão desse povo cabeça dura. Deus, não destrua esse povo. E ele intercedia, e por causa da intercessão dele, Deus não destruía o povo. Gente, olha que maravilha! A intercessão de um homem diante de Deus salvou o povo de Deus do mal. Moisés, um grande intercessor que intercede pelo povo. Quem foi que intercedeu para que Jesus realizasse o primeiro milagre? Hã? Quem? Força, gente. Quem? Maria. Ela é outra mulher grande intercessora. Se Deus é o onipotente, santos padres dizem que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Ela pode pedir tudo ao Filho Jesus. Ela intercedeu. Então, meu irmão, minha irmã, peça que Nossa Senhora interceda por você, e também, indo a ela, ore por outros. Maria que intercede por nós. O Catecismo da Igreja Católica diz que assunta aos céus não abandonou esse mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Ela é intercessora suplicante. Por isso a bem-aventurada Virgem Maria, ela é invocada na igreja com o título de advogada, protetora, medianeira de todas as graças, auxiliadora dos cristãos, intercessora. Nossa Senhora intercede por nós. Quem mais intercede por nós? Os anjos intercedem por nós. Anota aí, Tobias 12, versículo 12. Você vai ler depois. Zacarias 1, versículo 12. Jó 33, versículo 23 a 26. É descrito nessas passagens intervenções angélicas para interceder pelo povo. Desde o início até a morte, olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz: desde o início do nosso nascimento até a nossa morte, a vida humana é cercada por uma proteção e por uma intercessão dos anjos. São Basílio vai dizer: cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Meu irmão, peça a intercessão dos anjos. Ore para que os anjos intercedam por aqueles que você não consegue ter. Seu filho vai sair: mãe, eu vou para a festa. Filho, não vá não. Vou para a festa, mãe, não quero saber e tal. O que você vai fazer? Interceder. Ô meu anjo da guarda, ô anjo da guarda, protetor do meu filho, guarda ele de todo mal, da droga, guarda ele das más companhias, de bala perdida, de acidente. Guarda meu filho, anjo da guarda, e que ele um dia encontre Jesus, que seja logo. Isso é intercessão, meu irmão. Diz uma historinha, eu não me recordo agora se é fato real, mas enquanto eu preparava me recordava dessa história. Não sei se é história com H ou história com E. Mas uma vez a mãe, que não queria que a filha saísse para a festa, disse assim para a filha: filha, não vai para a festa. Ela foi com os amigos, estava aquela bebedeira já dentro do carro, entrou no carro, e aí disse:
Filha, vai com Deus, que Deus abençoe, que Deus proteja vocês. E a filha, na sua arrogância, talvez até brincando, mas naquela arrogância, na petulância de jovem, disse: Deus, se ele for no carro, ele vai só lá atrás, só na porta-mala, porque aqui não cabe mais não. Infelizmente houve um grande acidente, o carro acabou. O único lugar do carro que não foi atingido foi a mala. O poder da intercessão de uma mãe e de um pai para com um filho é estupendo, é grandioso. E de um filho para com o seu pai. Os anjos intercedem por nós, os religiosos intercedem por nós. Aquela irmãzinha ali está orando por vocês. Muitos religiosos consagraram toda a sua oração, a sua vida à oração. Os eremitas, os monges, consagraram o seu tempo para louvar a Deus e interceder pelo seu povo. Os santos intercedem por nós. Catecismo da Igreja Católica, número 956. Pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza a santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra, pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Santa Teresinha vai dizer assim: passarei o meu céu fazendo o bem na terra, intercedendo por nós. Derramarei sobre vós chuva de rosas. Teresinha nunca saiu do convento, do Carmelo, nunca pegou no microfone para pregar na Canção Nova, mas é a patrona das missões, doutora da igreja, com 24 anos morreu, mas desde os 14 anos orava. E a primeira alma que ela salvou foi de um bandido que estava sendo condenado. E ela não foi até o bandido falar de Jesus. Ela, no quarto da sua casa, se ajoelhou diante de um crucifixo que até hoje está lá em Lisieux. E quem vai em peregrinação consegue enxergar esse mesmo crucifixo. E ela ali orou dizendo: Jesus, eu estou orando para que este homem se converta e que o Senhor salve a alma dele. E relatos contam que o último pedido daquele homem condenado à morte foi a confissão. Ela salvou aquela alma pelo poder da intercessão. Gente, nós precisamos interceder, sermos homens e mulheres da intercessão. Olha que bonito, aqueles que estão lá no alto, São João Paulo II, Santo Expedito, Santa Giana Beretta. Qual o seu santo de devoção? Ela, Santa Rita de Cássia. Eles estão lá porque a intercessão é o mais alto serviço que prestam ao plano de Deus. O mais alto serviço que eles prestam lá no alto, sabe qual é? Interceder por nós, orar por você, para que você seja livre de todos os males. Então, meu irmão, minha irmã, finalizando já esse momento, Êxodos capítulo 17, versículo de 8 a 13. Não precisa pegar não, mas narra nesta hora a guerra entre o povo israelita e o povo que queria dominar, os amalecitas. E Moisés mandou alguns homens irem combater, enquanto ele subia para orar. Enquanto Moisés intercedia com o braço erguido, o povo vencia. Quando Moisés cansava e baixava o braço, o povo perdia. Vendo que Moisés estava cansado, Ur e Caleb, se não me engano, pegaram uma pedra, sentaram Moisés na pedra, e cada um segurou um braço de Moisés, para que Moisés continuasse orando e intercedendo. E o povo de Deus foi vitorioso naquela noite, pelo poder da intercessão de Moisés. Quem quer receber uma vitória na vida? Levanta o braço.
Quem quer que o Brasil se livre dessa corrupção maléfica? Levanta o braço. Quem quer um emprego esse ano? Quem quer uma cura física? Quem quer que o Senhor abençoe o Brasil abundantemente? Diga eu. Então interceda. Então reze. Quem quer que a Canção Nova chegue em canal aberto lá na sua cidade? Quem quer que a Canção Nova chegue ao 100%? Quem quer que cada vez mais vocações surjam? Quem quer que tenha assim, cada vez mais padres na igreja? Quem quer? Então interceda. Joelho no chão, terço na mão, orando, intercedendo, suplicando. E aí termino com essas duas passagens. Estou lendo muita passagem bíblica, né? Mas é que a gente vai aprendendo com o tempo, que a gente não tem muita coisa a dizer não. O pregador, ele tem que deixar que Jesus mesmo fale, que a palavra de Deus fale. A palavra de Deus diz tudo. No capítulo 5 de São Tiago, Tiago 5, versículo 13. Tiago 5, 13. Alguém de vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está sofrendo aqui? Levanta o braço aí quem está sofrendo. Quem está vivendo algum problema, alguma tribulação. Está sofrendo? São Tiago vai dizer aqui: recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros, para que orem sobre ele, ungindo-os com óleo no momento do Senhor, no nome do Senhor. Versículo 15. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração do justo fervorosa tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Amém. Olha o poder da oração, meu irmão. Olha o poder da oração. Ore sem cessar, interceda sem cessar, reze, suplique, clame. Romanos capítulo 8, 26 vai dizer São Paulo: muitas vezes nós não sabemos o que orar, então o Espírito vem em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ore-se no Espírito, ore na linguagem dos anjos, ore nesse dom, intercedendo, deixando que o Espírito ore em você. O importante é que você ore. Santa Edith Stein, quando entrou no convento e foi muito perseguida, tem uma cena da vida dela que ela diz assim: a partir de hoje eu não falo mais nada, eu só oro. Ou seja, ela não ia deixar de rezar. Seja tomando banho você ora, seja levantando, fazendo comida, seja limpando ali o seu jardim na sua casa, seja com o texto na mão, seja pegando o ônibus, ore no Espírito, ore na Santa Missa, interceda, porque aqui essa palavra é para mim e para você. Eu quero que você agora leia, escute, repita depois de mim, mas de pé agora. Fique de pé e diga assim bem forte: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o libertará. Orai uns pelos outros para serdes curados.
uns pelos outros para seres curados. A oração fervorosa do justo A oração fervorosa do justo tem grande poder. tem grande poder. Nós vamos interceder agora. Nós vamos interceder agora no Espírito. Interceder uns pelos outros. Interceder pelas nossas casas, pelo nosso Brasil. Esta meia hora que nos resta aqui vai ser pouco, mas vai ser um início de um grande batismo de intercessores. Nós reclamamos muito do nosso país. Nós reclamamos muito e pedimos poucos e intercedemos pouco. Reclamamos do nosso governo, reclamamos dos nossos pais, da nossa casa, reclamamos dos padres, mas nós não intercedemos. Então levanta o seu braço agora e a princípio diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, se o Senhor me quer um grande intercessor, se o Senhor me quer uma grande intercessora, levanta-me nessa tarde. levanta-me nesta Eis-me tarde. aqui, Jesus. Eis-me aqui, Derrama sobre mim o teu Espírito, derrama sobre mim o para teu que a partir Espírito, de hoje para que a partir eu de assuma esta missão hoje, eu assuma esta de missão intercessor de intercessora do teu povo, do teu povo, da minha família, da minha família, daqueles que o Senhor colocar em meu coração. daqueles que o Senhor colocar em meu E coração. como diz a palavra de hoje do Evangelho, E como diz a palavra de hoje no Evangelho, que milagres aconteçam, Senhor, que milagres aconteçam, no poder Senhor, do teu santo nome no poder do teu e na santo força nome, da nossa intercessão. e na força da nossa intercessão. Amém. Amém. Vamos clamar o Espírito Santo cantando, nos preparando para rezar, para interceder, para praticar isso que nós colocamos agora, que partilhamos. Eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Levanta-te, meu Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-me de novo, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo, eu servirei ao meu Deus, eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu, eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu e nos faz vencedores. Espírito, que nasce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. cançãonovaplay.com. Assine já!